Livro Depois da Morte. De Leon Denis, 1889. Capítulo 3. O Egito. Às portas do deserto erguem-se os templos, os pilonos e as pirâmides, florestas de pedra debaixo de um céu de fogo. As esfinges, retraídas e sonhadoras, contemplam a planície, e as necrópolis, talhadas na rocha, abrem seus solos profundos à margem do rio silencioso. É o Egito, terra estranha, livro venerável, no qual o homem moderno apenas começa a soletrar o mistério das idades, dos povos e das religiões. 18. Início da nota do redator. 18. Ver as obras de François Lenormand e Maspero. Fim da nota do redator. A Índia, diz a maior parte dos orientalistas, comunicou ao Egito a sua civilização e a sua fé. Outros, não menos eruditos, afirmam que, em época remota, já a terra possuía suas próprias tradições. 19. Estas são a herança de uma raça extinta, a vermelha, que ocupava todo o continente austral, e que foi aniquilada por lutas formidáveis contra os brancos e por cataclismos geológicos. A esfinge de Gizé, anterior em vários milhares de anos à Grande Pirâmide, 20, e levantada pelos vermelhos no ponto em que o Nilo se juntava então ao mar, 21, é um dos raros monumentos que esses tempos remotos nos legaram. Início da nota do redator. 19. Manetón atribui aos templos egípcios uma tradição de 30.000 anos. 20. Um manuscrito da quarta dinastia, 4.000 anos antes de Cristo, relata que a esfinge, enterrada nas areias e olvidada desde séculos, foi encontrada fortuitamente nessa época, Histoire d'Orient, por Lenormand. 21. O delta atual foi formado pelas aluviões sucessivas depositadas pelo Nilo. Fim da nota do redator. A leitura das estrelas, 22, a dos papiros encontrados nos túmulos, permite reconstituir a história do Egito, ao mesmo tempo em que essa antiga doutrina do verbo luz, divindade de tríplice natureza, simultaneamente inteligência, força e matéria, espírito, alma e corpo, que oferece uma analogia perfeita com a filosofia da Índia. Aqui, como lá, encontra-se, debaixo da grosseira forma cultual, o mesmo pensamento oculto. Início da nota do redator. 22. Colunas herméticas. Fim da nota do redator. A alma do Egito, o segredo da sua vitalidade, o do seu papel histórico, é a doutrina oculta dos seus sacerdotes, cuidadosamente velada sob os mistérios de Osíris, e experimentalmente analisada, no fundo dos templos, por iniciados de todas as classes e de todos os países. Sob formas austeras, os princípios dessa doutrina eram expressos pelos livros sagrados de Hermes, que constituíam uma vasta enciclopédia. Ali se encontravam classificados os conhecimentos humanos, mas nem todos os livros chegaram até nós. A ciência religiosa do Egito foi-nos restituída sobretudo pela leitura dos hieróglifos. Os templos são igualmente livros, e pode-se dizer que na terra dos faraós as pedras têm voz. Um dos grandes sábios modernos, Champollion, descobriu 3 espécies de escrita nos manuscritos e sobre os templos egípcios. 23. Início da nota do redator. 23. L. Égypte sous les pharaons, por Champollion. Fim da nota do redator. Por aí ficou confirmada a opinião dos antigos, isto é, que os sacerdotes empregavam 3 classes de caracteres. Os primeiros, demóticos, eram simples e claros, os segundos, hieráticos, tinham um sentido simbólico e figurado, os outros eram hieróglifos. É o que Heráclito exprimia pelos termos de falante, significante e ocultante. Os hieróglifos tinham um triplo sentido e não podiam ser decifrados sem chave.
A esses sinais aplicava-se a lei da analogia que rege os mundos, natural, humano e divino, e que permite exprimir os três aspectos de todas as coisas por combinações de números e figuras, que reproduzem a simetria harmoniosa e a unidade do universo. É assim que, no mesmo sinal, o adepto lia, ao mesmo tempo, os princípios, as causas e os efeitos, e essa linguagem tinha para ele extraordinário valor. Saído de todas as classes da sociedade, mesmo das mais ínfimas, o sacerdote era o verdadeiro senhor do Egito. Os reis, por ele escolhidos e iniciados, só governavam a nação a título de mandatários. Altas concepções, uma profunda sabedoria, presidiam aos destinos desse país. No meio do mundo bárbaro, entre a Síria feroz, apaixonada, e a África selvagem, a terra dos faraós era como uma ilha açoitada pelas ondas em que se conservavam as puras doutrinas, a ciência secreta do mundo antigo. Os sábios, os pensadores, os diretores de povos, gregos, hebreus, fenícios, etruscos, iam beber nessa fonte. Por intermédio deles, o pensamento religioso derramava-se dos santuários dize sobre todas as praias do Mediterrâneo, fazendo despontar civilizações diversas, dissemelhantes mesmo, conforme o caráter dos povos que as recebiam, tornando-se monoteísta, na Judéia, com Moisés, politeísta, na Grécia, com Orfeu, porém uniforme em seu princípio oculto, em sua essência misteriosa. O culto popular de Ísis e de Osíris não era senão uma brilhante miragem oferecida à multidão. Debaixo da pompa dos espetáculos e das cerimônias públicas ocultava-se o verdadeiro ensino dos pequenos e grandes mistérios. A iniciação era cercada de numerosos obstáculos e de reais perigos. As provas físicas e morais eram longas e múltiplas. Exigia-se o juramento de sigilo, e a menor indiscrição era punida com a morte. Essa temível disciplina dava forma e autoridade incomparáveis à religião secreta e à iniciação. À medida que o adepto avançava em seu curso, descortinavam-se-lhe os véus, fazia-se mais brilhante a luz, tornavam-se vivos e animados os símbolos. A esfinge, cabeça de mulher em corpo de touro, com garras de leão e asas de águia, era a imagem do ser humano emergindo das profundezas da animalidade para atingir a sua nova condição. O grande enigma era o homem, trazendo em si os traços sensíveis da sua origem, resumindo todos os elementos e todas as forças da natureza inferior. Deuses extravagantes com cabeça de pássaros, de mamíferos, de serpentes, eram outros símbolos da vida, em suas múltiplas manifestações. Osíris, o deus solar, e Ísis, a grande natureza, eram celebrados por toda parte, mas, acima deles, havia um deus inominado, de que só se falava em voz baixa e com timidez. Antes de tudo, o neófito aprendia a conhecer-se. O hierofante falava-lhe assim: ó, alma cega, arma-te com o facho dos mistérios e, na noite terrestre, descobrirás teu dúplice luminoso, tua alma celeste. Segue esse gênio divino e que ele seja teu guia, porque tem a chave das tuas existências passadas e futuras. No fim de suas provas, fatigado pelas emoções, tendo 10 vezes encarado a morte, o iniciado via aproximar-se dele uma imagem de mulher, trazendo um rolo de papiros. Sou tua irmã invisível, dizia ela, sou tua alma divina, e isto é o livro da tua vida. Ele encerra as páginas cheias das tuas existências passadas e as páginas brancas das tuas vidas futuras. Um dia as desenrolarei todas diante de ti. Agora me conheces. Chama-me e eu virei. Enfim,
na varanda do templo, debaixo do céu estrelado, diante de Mênfis ou Tebas adormecidas, o sacerdote contava ao adepto a visão de Hermes, transmitida vocalmente de pontífice a pontífice e gravada em sinais hieroglíficos nas abóbadas das criptas subterrâneas. Um dia, Hermes viu o espaço, os mundos e a vida, que em todos os lugares se expandia. A voz da luz que enchia o infinito revelou-lhe o divino mistério. A luz que viste é a inteligência divina que contém todas as coisas sob seu poder e encerra os moldes de todos os seres. As trevas são o mundo material em que vivem os homens da terra. O fogo que brota das profundezas é o Verbo divino. Deus é o Pai, o Verbo é o Filho, sua união faz a vida. O destino do espírito humano tem duas fases: cativeiro na matéria, ascensão na luz. As almas são filhas do céu, e a viagem que fazem é uma prova. Na encarnação perdem a reminiscência de sua origem celeste. Cativas pela matéria, embriagadas pela vida, elas se precipitam como uma chuva de fogo com estremecimentos de volúpia, através da região do sofrimento, do amor e da morte, até a prisão terrestre em que tu mesmo gemes, em que a vida divina parece-te um sonho vão. As almas inferiores e más ficam presas à terra por múltiplos renascimentos, porém as almas virtuosas sobem voando para as esferas superiores, onde recobram a vista das coisas divinas. Impregnam-se com a lucidez da consciência esclarecida pela dor, com a energia da vontade adquirida pela luta. Tornam-se luminosas, porque possuem o divino em si próprias e radiam-no em seus atos. Reanima, pois, teu coração, ó Hermes, e tranquiliza teu espírito obscurecido pela contemplação desses voos de alma subindo a escala das esferas que conduz ao Pai, onde tudo se acaba, onde tudo começa eternamente. E as 7 esferas disseram juntas: sabedoria, amor, justiça, beleza, esplendor, ciência, imortalidade. 24. Início da nota do redator. 24. Ver Pimander, o mais autêntico dos livros de Hermes Trismegisto. Fim da nota do redator. O pontífice acrescentava: medita sobre esta visão. Ela encerra o segredo de todas as coisas. Quanto mais souberes compreendê-la, tanto mais verás se alargarem os seus limites, porque governa a mesma lei orgânica os mundos todos. Entretanto, o véu do mistério cobre a grande verdade, pois o conhecimento total desta só pode ser revelado àqueles que atravessarem as mesmas provas que nós. É preciso medir a verdade segundo as inteligências, velá-la aos fracos porque os tornaria loucos, ocultá-la aos maus que dela fariam arma de destruição. A ciência será tua força, a fé tua espada, o silêncio teu escudo. A ciência dos sacerdotes do Egito ultrapassava em bastantes pontos a ciência atual. Conheciam o magnetismo, o sonambulismo, curavam pelo sono provocado e praticavam largamente a sugestão. É o que eles chamavam magia. 25. Início da nota do redator. 25. Diodoro da Sicília e Estrabão referem que os sacerdotes do Antigo Egito sabiam provocar a clarividência com um fim terapêutico. Galien menciona um templo perto de Mênfis, célebre por curas hipnóticas. Fim da nota do redator. O alvo mais elevado a que um iniciado podia aspirar era a conquista desses poderes, cujo emblema era a coroa dos magos. Sabei, diziam-lhe, o que significa esta coroa. Tua vontade, que se une a Deus para manifestar a verdade e operar a justiça, participa, já nesta vida, da potência divina sobre os seres e sobre as coisas, recompensa eterna dos espíritos livres. O gênio do Egito foi prostrado pela onda das invasões. A escola de Alexandria colheu algumas das suas parcelas, que transmitiu ao cristianismo nascente.
Antes disto, porém, os iniciados gregos tinham feito penetrar as doutrinas herméticas na Hélade. É aí que vamos encontrá-las.